Chegamos então ao nosso terceiro dia, último dia aí dos nossos aulões. Espero que você tenha aprendido muita coisa com os dois aulões e que venha aprender muito mais hoje. Bem, lembrando que foram abertas aí as inscrições para o Português VIP CESP. Se quiser participar, não deixe de clicar aí no link que você recebeu e faça aí a sua inscrição. Lembrando que as vagas aí serão limitadas. Mas por agora, curta a nossa aula, aproveite, faça todas as suas anotações e aprenda orações coordenadas. Olá pessoal, vamos agora trabalhar um assunto extremamente importante para a sua prova, as orações coordenadas, o valor dos nossos conectores. Então vamos lá, o que nós precisamos perceber? Bem, primeiro nós temos que saber que na teoria, as orações coordenadas são orações sintaticamente independentes. Então, na teoria, essas orações são independentes. Na prática, a gente nem sempre vai aplicar, mas sempre que ele falar, eu quero uma oração independente, você sabe que ele está falando de uma oração coordenada. Quando eu digo Marcos foi ao curso, conversou com o diretor e tirou as dúvidas, você tem aqui três verbos. Você tem foi, conversou e tirou. Se você tem três verbos, você tem aí três orações. Qual é a primeira oração? Marcos foi ao curso. Qual é a segunda oração? Conversou com o diretor. E qual é a terceira oração? E tirou as dúvidas. Observe que nesse caso, essas orações são orações completas. Quando eu digo para você, Marcos foi ao curso, isso tem sentido completo. Quando eu digo, ele conversou com o diretor, essa oração não precisa de mais nada. Ele tirou as dúvidas, essa oração também não precisa de mais nada. Nesse caso, elas são independentes e elas são orações coordenadas. Bem, a primeira oração coordenada, observe que aqui ela não traz um conector, ela não traz uma conjunção. A segunda, ela também não traz uma conjunção, enquanto que a terceira, ela traz o E, que é a nossa conjunção. Quando essa oração coordenada aparece com um conector escrito, ela vai ser chamada de sindética. Quando ela aparece sem um conector escrito, não importa a ideia, o conector não está expresso, ela vai ser chamada de assindética. Então, nesse caso, a nossa primeira oração, ela não trouxe um conector, então ela vai ser chamada de oração coordenada assindética. A segunda, ela também não traz um conector, ela também vai ser uma coordenada assindética. Enquanto que a última traz o E, que é o nosso conector. Essa última vai ser uma oração coordenada sindética. E se essa oração ela for sindética, você precisa perceber a ideia dessa oração. E existem 5 ideias possíveis. Pensar em oração coordenada significa pensar em 4 ideias. Primeira, a oração coordenada, ela pode ser aditiva. Como o próprio nome já está dizendo, se ela é aditiva, ela vai trazer uma ideia de quê? Uma ideia de adição, uma ideia de soma, uma ideia de acréscimo. Ao dizer, ele foi à cidade e fez as compras, você quer me dizer que ele fez uma coisa mais a outra, ele fez as duas coisas. Olha a ideia de adição. Eu tenho aqui uma primeira oração, eu tenho aqui um primeiro verbo que foi, um segundo verbo fez, primeira oração, ele foi à cidade, segunda oração e fez as compras. A segunda oração, ela traz o E, que é a conjunção. A primeira não trouxe conjunção. Quando ela está sem conjunção, ela é chamada de coordenada assindética. Quando ela traz conjunção, ela é chamada de coordenada sindética e aí ela vai ser chamada de sindética aditiva. Agora, mais importante do que classificar, porque dificilmente a banca vai trabalhar com a classificação, é você perceber o sentido, é perceber realmente essa ideia de acréscimo. Quando você diz, eu estudo e trabalho, eu quero dizer que eu faço uma coisa e outra, eu faço as duas coisas. E existem alguns conectores que são muito importantes. O E, que normalmente traz a ideia de adição, o nem, que significa e não. Ele não veio nem avisou. Eu quero dizer que ele não veio e não avisou, ele não fez as duas coisas. Aos pares, você vai encontrar não só faz uma coisa, mas também faz outra. Essa palavra também é bem importante. Sempre que você acrescentar o também, você está trabalhando com uma ideia de adição. Então, não só estuda, mas também trabalha. A pessoa faz as duas coisas. Não só uma coisa, mas ainda outra. Não só uma coisa, como também outra. É fácil
você perceber a ideia de adição dentro do seu texto. Agora guarde, se a palavra também aparecer ou ele pedir para usar, só vai ser possível se houver ideia de adição. Agora, a nossa oração coordenada, ela também pode ser adversativa. A oração adversativa, ela vai trabalhar com uma relação de oposição, uma relação de contraste, uma quebra de expectativas. Você vai perceber essa ideia mesmo de oposição. Quando eu digo muito contribuir para o sucesso do projeto, mas o meu esforço não foi reconhecido. Se alguém contribui bastante, a expectativa é que esse esforço seja reconhecido, mas não foi. É uma relação de oposição, uma relação de contraste. Essa relação é uma relação adversativa. E nesse caso, você tem aqui o conector mais, que é um conector muito usado para a ideia de adversidade. Então, a nossa primeira oração, ela não trouxe um conector, ela não trouxe uma conjunção. Ela vai ser chamada de coordenada assindética. E a segunda, que trouxe o mais, que é a nossa conjunção, ela vai ser uma coordenada sindética, uma coordenada sindética adversativa. Agora a banca, com muita frequência, ela pede para você trocar conector. E aí você consegue substituir por outros conectores que apresentam o mesmo valor. Então você tem o mais, o porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto, não obstante, que são os conectores básicos da nossa adversativa e que não adianta, a gente tem que memorizar. Agora, tenha cuidado com o conector e, porque dependendo do contexto, ele pode trazer ideia de adição, se for uma sequência lógica, mas ele também pode trazer um valor adversativo, se a relação for uma relação de oposição. Se eu digo, eu pedi, e ele não ajudou. Se alguém pede, a expectativa é que o outro ajude. Se ele não ajuda, é o E com a ideia do mais. É o E representando a oposição. Então o E pode ser mais, ele pode ser adversativo também. Olha o próximo exemplo. Quando eu digo, ele explicou, porém, eu não entendi. Se alguém explica, a expectativa é que o outro entenda. Se ele não entende, é a relação de oposição. Nesse caso, a conjunção que você tem é a conjunção porém. A primeira oração, ela não trouxe conjunção, então ela vai ser chamada de coordenada assindética. E a segunda trouxe o porém, que é a nossa conjunção. Ela vai ser a coordenada sindética adversativa. Agora tem que memorizar esses conectores. Eu sei que são muitos, mas não tem jeito, porque ele pede para trocar. Então, mais, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto, não obstante, são conectores adversativos. E lembrando que o E pode trazer a ideia do mais, ele pode trazer um valor adversativo. A oração coordenada, ela também pode ser uma alternativa. A nossa oração alternativa, ela vai trazer dois valores. Ou ela vai trabalhar literalmente com uma ideia de alternância, ações que vão se alternando, ou ela vai trabalhar com uma ideia de exclusão. Ou é exclusão ou é alternância. Quando eu digo ou veja o filme, ou vá à festa. Quando eu digo ou faça uma coisa ou faça outra, eu não quero que você faça as duas coisas. Se você escolher ver o filme, você não vai à festa. Se você escolher ir à festa, você não vai ver o filme. Ou você vai fazer uma coisa ou você vai fazer outra. Ao escolher uma, automaticamente você vai excluir a outra. Então, nesse caso, você está trabalhando com essa ideia de exclusão, que é um dos valores da oração alternativa. Nesse caso, a primeira trouxe o ou, que foi a sua conjunção. Então, essa vai ser uma oração coordenada sindética alternativa. A segunda também trouxe o ou, que também é a nossa conjunção. Então essa daqui também vai ser uma oração coordenada sindética alternativa. Agora, no exemplo de baixo, quando eu digo ora via o filme, ora conversava, eu quero dizer que a pessoa via um pouco do filme, conversava um pouco, via um pouco do filme, conversava um pouco. Eram ações que literalmente iam o quê? Se alternando. Se eu trabalho com essa ideia de alternância, a oração só pode ser alternativa. A primeira tem a conjunção, ela é uma oração coordenada sindética alternativa. A outra também traz o ora, que é a conjunção, ela também é uma coordenada sindética alternativa. Nesse caso, nós temos as nossas conjunções básicas. O ou é curioso porque ele pode aparecer uma vez só. Eu poderia ter colocado o ou uma vez só. Veja o filme
ou vá à festa. Não preciso repetir o ou, mas eu posso repetir ou, ora, ora, quer, já, já, talvez, talvez, seja, são todos conectores alternativos, tudo bem? Quer estudando, quer trabalhando, talvez estude, talvez trabalhe, então todos esses são conectores alternativos. Temos agora a oração conclusiva. Como o próprio nome está dizendo, ela vai trazer para nós uma ideia de quê? Uma ideia de conclusão. Nesse caso, a conjunção vai ser mais importante do que interpretar. Perceber determinadas conjunções, isso vai te ajudar bastante. E a conjunção básica da conclusiva é a conjunção logo. Sempre que aparecer o logo, você conseguir colocar necessariamente a ideia de conclusão. Então, ao dizer, eu estudei muito, logo eu serei aprovado. Sempre que eu colocar o logo, a ideia é de conclusão. E aí a primeira oração você vai chamar de coordenada assindética e a segunda que traz esse logo vai ser a coordenada sindética conclusiva. É um logo que é sinônimo de um portanto. Eu estudei muito, portanto, eu serei aprovado. E aí nós temos os conectores básicos aqui. O logo, o portanto, o por isso, o por conseguinte, o assim, o então. Você vai acrescentar dois aí, ó, o destarte e o dessarte, que a gente tem encontrado aí em algumas provas, que também são conectores conclusivos. Ninguém vai usar isso em textos, que é algo que é ultrapassado, mas para a prova eu tenho que saber, o valor é conclusivo. Então repete aí, logo, portanto, por isso, por conseguinte, assim, então, destarte e dessarte são conectores conclusivos. Agora, um que é muito cobrado é o conector pois. E aí você precisa de ter um cuidado em relação a ele. Para que o pois seja conclusivo, ele necessariamente vai aparecer depois do verbo. Ele tem que aparecer como um conector deslocado. Então, ao dizer, eu fiz boa prova, obterei nota alta, pois. Observe que esse conector pois, ele está aparecendo depois do verbo da sua oração. E sempre que o pois estiver depois do verbo, o valor dele é conclusivo. Guarda que o pois, ele é CD, ele é conclusivo depois do verbo. E outra coisa, sempre que ele estiver depois do verbo, fique atento à pontuação, porque a vírgula para separar esse conector, ela vai ser obrigatória. Mas o foco é a posição. Se ele está depois do verbo, o valor dele é conclusivo. Beleza? Então ele está depois do verbo, ele é conclusivo e a vírgula aqui é obrigatória para marcar essa conjunção lá no final. Então, nesse caso, a primeira não tem conjunção, ela é uma coordenada assindética. A segunda tem o pois, que é a nossa conjunção. Essa é a coordenada sindética. Ela vai ser chamada de sindética o quê? Sindética conclusiva. E existe a oração explicativa, como o próprio nome está dizendo, ela vai trazer para você o quê? Uma explicação. Essa oração explicativa, ela traz alguns conectores básicos. Conectores como porquê, o que, quando ele é sinônimo do porquê, o porquanto, o pois antes do verbo, não confundir com pois depois do verbo, porque o pois depois do verbo, ele é conclusivo, antes do verbo ele vai ser explicativo, o já que, o visto que, o dado que, o uma vez que. Então, ao dizer, não te apresentes assim, pois serás ignorado. Observe que eu conseguiria colocar o porquê. Não te apresentes aqui assim, porque serás ignorado. Se dá para colocar esse porquê, você está trabalhando aí com a ideia de explicação. Agora, algo que é muito frequente na explicação e que pode te ajudar é perceber a presença de um verbo no imperativo. Sempre que tiver verbo no imperativo, necessariamente o que você tem depois é uma explicação. Então, quando eu digo não te apresentes assim, olha o imperativo, depois é a explicação. Não beba isso, porque não é gostoso. Ah, não fale assim, porque ele ficará chateado. Estude isso, porque é importante. Se tiver imperativo, necessariamente depois você vai ter explicação. Mas você vai me perguntar, então
A explicativa só existe com verbo no imperativo? Não. Existe sem verbo no imperativo e depois a gente vai comentar. Por enquanto, guarde. Se tem imperativo, o que necessariamente você tem depois é uma explicação, tá certo? Então você tem aqui a primeira oração, não te apresentes assim, e a outra, pois, serás ignorado. Essa conjunção pois, ela está aparecendo em que posição? Ela está antes do verbo. E você vai guardar que o pois, ele é CD e ele é pavê. Ele é CD, ele é o quê? Conclusivo. Mas ele é conclusivo quando ele está o quê? Depois do verbo. E ele é pavê. O pois, antes do verbo, ele tem que valor? Ele é explicativo. Então, CD e pavê, conclusivo depois do verbo e explicativo antes do verbo, tudo bem? Então, pois aqui, ó, está antes do verbo, o valor dele é explicativo. Então, aqui, a primeira oração, oração coordenada assindética, e a segunda, oração coordenada sindética explicativa. Então, viu o imperativo, já sabe que tem explicação. A toda explicação vai ter imperativo? Não. Mais à frente a gente vai detalhar essa ideia, beleza? Então vamos agora fazer um exercício de fixação para trabalhar com essas 5 ideias. Sempre que trabalhar com adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa, não pode deixar de pensar a sua oração é coordenada. Bem, nós temos aí então um exercício para identificar o valor dessas orações coordenadas, se elas são aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas, explicativas ou assindéticas. Então temos aí: Paulo chegou às 9 horas, trabalhou até às 16 e saiu. Ele fez uma coisa e outra. Olha o conector ou o conector e aí, trazendo para nós uma ideia de adição. Ficamos então com a letra o quê? Com a letra A. 2. Não grites que acordarás a criança. Não grites. Olha o verbo no imperativo, ele tem que te ajudar. Eu quero dizer, não grites porque acordarás a criança. Imperativo, conseguiu colocar o porquê, é para explicativa. Ficamos aí com a letra E. Vai ou perdes o emprego. Ou você vai ou você perde. Ou uma coisa ou outra. O ou, ele é da alternativa. Então é a letra C. Você mentiu, então será punido. Você mentiu, logo será punido. Deu para colocar o logo, o valor é conclusivo, é a letra D. Logo, portanto, então, por isso, assim, tem que guardar esses conectores, eles são conclusivos. Pense bem, pois pode se arrepender. Pense bem. Tá vendo que aqui você tem o imperativo. Você consegue colocar o porquê. Pense bem, porque pode se arrepender. E ainda pode olhar a posição do pois, ó. O pois está antes do verbo. E o pois antes do verbo, ele é o quê? Explicativo. Ficamos com a letra E. 6. Tudo acabou bem. Logo eram infundados os nossos medos. Logo, portanto, então, assim, é conector conclusivo. Ficamos com a letra D. Desconfie das aparências. Olha o verbo no imperativo, desconfie. Porquanto, ó, guarda que o porquanto, ele é sinônimo do porquê. O sentido dele é igual ao do porquê. Ele é explicativo, é a letra E. A ponte estava interditada, por isso chegamos atrasado. Por isso, então, logo chegamos atrasado. Por isso é conclusivo, é a letra D. 9. Ou pague sua dívida ou será preso. Ou uma coisa ou outra. Ou é alternativo. É a letra C. Ele estava no pátio, assistiu, pois, à briga. Olha a posição desse pois. Ele está depois do verbo, ele é sinônimo do logo. Ele estava no pátio, logo assistiu à briga. Pois, depois do verbo, é CD. Ele é sempre conclusivo. Letra D, aliás, né? Letra D, ele é conclusivo. 11. Foi até o clube, mas não entrou. Se alguém vai a um lugar, a expectativa é que a pessoa entre, mas a pessoa não entrou. É a oposição, é o adversativo, é a letra B. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, no entanto, tem que guardar. 12. Chegou, comeu, saiu. Observe que agora não tem conector. E se não tem conector é assindética, é a letra F. Até existe a ideia de adição, mas sem conector chama de assindética. 13. Ele estudou. Logo,
evitou a reprovação. Logo, então, é conclusivo, é a letra D. Leu e apreciou, ele fez uma coisa e outra, valor aditivo, letra A. Paula nem estudou, nem fez os exercícios. Eu quero dizer que ela não estudou e não fez os exercícios. Ela não fez uma coisa e não fez a outra, ela não fez as duas. O valor é aditivo, é a letra A. O nem é sinônimo do e não, aditivo. Temos então umas questões de provas gerais, só para fixar aí esse raciocínio. Se não for bom aluno, vai ficar desempregado. Vai ficar desempregado se não for. O se você usa para trazer ideia de condição. Se você estudar, se você prestar atenção, o se é condicional. Vai ficar desempregado ou vai ganhar muito pouco, ou uma coisa ou outra. O ou é usado na oração alternativa. Então ela é alternativa, ficamos aqui com a nossa letra C. Questão 2, então. Leia os fragmentos do texto e assinale a alternativa correta. É que nunca o pensara antes nem supunha. Então a pessoa nunca pensou e não supôs. Ela não fez uma coisa e não fez a outra. O e é um conector aditivo e ele é um conector da nossa coordenação, da relação das orações coordenadas. No 2, a sensatez não explica a existência e muito menos a não existência, não explica as duas coisas. O e é um conector aditivo e conector aditivo é conector da coordenação. 3, ela é minúscula e sua teia tão tênue. Então eu tenho algo que é pequeno, que é minúsculo e que produz uma teia que é suave, que é tênue. Então é pequena, é minúscula e tem essa teia tênue. O valor aqui é também um valor aditivo. E o valor aditivo você sempre vai associar à relação de coordenação. Bem, então o que ele quer saber? No segmento 1, no fragmento 1, a palavra tem valor de concessão? Não, o valor é de adição, não é de concessão. A palavra destacada no fragmento 2 é a única que coordena duas informações. Em todas elas você tem conector aditivo, então eu tenho o conector da coordenação. Então em todas elas, não só no 2. As palavras destacadas nos fragmentos 2 e 3 adicionam uma informação contrária. Não, todas elas são usadas para trazer ideia de adição e não de oposição. Nos fragmentos 1, 2 e 3, as palavras destacadas estabelecem a mesma relação de sentido. O que ele quer dizer com isso? Todas elas têm valor aditivo. Então, a certa é a letra D. E depois, as palavras destacadas nos fragmentos 1, 2 e 3 do texto estabelecem diferentes relações de sentido? Não, eu tenho a mesma relação de sentido, todas elas trazem o valor aditivo. Então, por isso, a nossa resposta foi a letra D de dado. Agora, a questão 3, isso aí tem que ser automático, mas, porém, contudo, entretanto, todavia, no entanto, tem que conhecer esses conectores. O no entanto, ele é um conector adversativo. Ele é adversativo. Então, a expressão destacada na afirmativa anterior pode ser substituída sem alteração de sentido por qual. Então, se ele é adversativo, eu posso trocar por outro que seja adversativo. Qual que é adversativo? O porém, mas, porém, contudo, entretanto, todavia, no entanto, né, são os adversativos. Por isso, ele é um conector conclusivo. O para, nós ainda vamos visualizar, ele é usado para a ideia de finalidade. Logo que chegou, assim que chegou, quando chegou, ele é um conector temporal. E uma vez que ele é igual ao porquê, ele é um conector explicativo, mas ele também pode ser causal, tá? Dentro das coordenadas que nós estamos estudando, o valor dele é explicativo, mas ele também pode ser causal, depois a gente vai trabalhar esse detalhe. Então aí a resposta foi realmente a letra o quê? A letra A. Questão 4. A oração sublinhada em estão ficando velhas, mas não estão ficando sábias. Aquela ideia de que a pessoa envelhece e vai ficando mais sábia, só que está ficando velha, mas não está ficando sábia. É a oposição, é a quebra da expectativa. Esse mais,
ele é sinônimo do porém e ele traz um valor adversativo. E o valor adversativo trabalha com a relação de contraste, trabalha com a relação de oposição. Por isso a resposta foi ali a letra C. Temos agora as nossas questões do CESP, que envolvem aí as nossas orações coordenadas. Assunto muito cobrado pela banca. Tem que conhecer os conectores. Então você tem na primeira questão, distingue-se portanto. Conector portanto, tem valor fixo? Tem. Conector portanto é conector o quê? Conclusivo, nem tem que voltar ao texto. No último período do texto, o vocábulo portanto introduz uma ideia de que tem que ser de conclusão, por isso a resposta é a letra C. Questão 2. Está trabalhando o conector assim, que aparece lá na nossa linha 4, né? Então eu tenho de modo a evitarem-se assim ações infundadas. E eu tenho também o conector por isso, o por isso aparecendo lá na nossa linha 15, né? Então, acrescente-se que o estigma provocado por uma ação penal pode perdurar por toda a vida e por isso, para ser promovida, a acusação deve conter fundamentos fáticos e jurídicos suficientes. Gente, conheça conector, você mata a questão facilmente. Logo, então, assim, por isso, por conseguinte, eles são conectores conclusivos. Então, nas orações em que ocorrem esses elementos, eles expressam respectivamente quais ideias. Assim é conclusivo, por isso também é conclusivo. Então, a resposta foi a nossa letra D de dado. Questão 3. Está trabalhando o conector entretanto, mas, porém, contudo, entretanto, todavia. Isso é um conector adversativo. Então, a conjunção entretanto, no período em que se insere, ela tem sentido conclusivo impossível, o valor é adversativo. Equivale a portanto, não tem nada a ver com portanto, portanto sim é conclusivo. O valor do entretanto é adversativo, por isso essa questão 3 está errada. Questão 4, está trabalhando o conector pois. Você vai guardar que o pois é CD e o pois é pavê. Lembra que o pois é conclusivo depois do verbo, enquanto que o pois, antes do verbo, ele é o quê? Explicativo, tem que olhar a posição dele. Então, na nossa linha 22 aparece esse pois, ó. É importante, pois. Olha a posição do pois. O pois apareceu depois do verbo. O pois depois do verbo, ele tem que valor? Ele é conclusivo. Então, pois depois do verbo é conclusivo, ele só pode estar introduzindo uma ideia de conclusão. Então, nós ficamos aí com a nossa letra A. Questão 5. No nosso texto, aparece o conector portanto. Conector portanto, que é um conector conclusivo. Então ele quer saber, seria mantida a correção gramatical do texto se o vocábulo portanto fosse substituído por conseguinte. Portanto, é conector conclusivo, por conseguinte também. Logo, então, por isso, assim, por conseguinte, destarte, dessarte, são todos conectores conclusivos. Então, dá para fazer a troca? Dá. Questão 5, então, está correta. Questão 6. Temos no texto o conector destarte, na linha 27, destarte. Destarte é sinônimo de logo, de então. Ele é um conector o quê? Conclusivo, destarte, dessarte. Então, sem prejuízo do sentido do texto, o termo destarte, ele pode ser substituído por contudo ou todavia. Contudo e todavia são conectores adversativos. Eu não consigo colocar no lugar do destarte, que é conclusivo. Então, a questão 6, ela está errada. Questão 7. É crucial, pois. Olha a posição desse conector, pois. É crucial, pois. Ele está depois do verbo. Pois depois do verbo é conclusivo. E observe que aqui, ó, ele tem que estar entre vírgulas. Se for conclusivo, vai aparecer entre vírgulas. Então, o pois, o vocábulo pois, ele está empregado com valor conclusivo? Sim. Equivalendo a portanto, que também é conclusivo? Sim. Questão 7, correto. Questão 8, precisamos ler o texto para visualizar essa estrutura, não apenas, mas. Quando você coloca essa estrutura, não só
faz uma coisa, mas faz outra, é a ideia de que não só faz uma coisa, mas também faz outra. Não apenas faz uma coisa, mas também faz outra. Olha o contexto. As audiências públicas integram o perfil dos Estados democráticos de direito, modelados pelo constitucionalismo europeu do pós-guerra, segundo o qual o poder político não apenas emana do povo, sendo em nome dele exercido, mas também comporta a participação direta do povo, também está implícito. Então, o poder político não apenas emana do povo, mas também comporta a participação direta do povo. Não apenas uma coisa, mas também outra. O valor é aditivo. Então, nesse trecho, a locução não apenas mais introduz no período uma ideia de adição. Sim, a palavra também não está escrita, mas você consegue percebê-la. Beleza? Então, certa questão. As orações que trabalham com a relação de oposição são duas. Você tem as orações coordenadas, as orações coordenadas sindéticas adversativas, e aí você tem os conectores básicos para ela. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, no entanto. E existe uma outra oração, que ainda vai ser estudada, que é a oração subordinada adverbial. A adverbial concessiva, que trabalha também com uma relação de oposição. Mas os conectores são outros. No caso da concessiva, o conector básico é o conector embora. Você tem o embora, você tem o mesmo que, o ainda que. Um muito cobrado em provas é o conector conquanto. Conquanto, olha o início para você decorar. Ó. Conquanto é concessivo. E quando você faz troca de conector, você troca conector adversativo por outro adversativo. Você troca conector concessivo por outro concessivo. Não vale trocar um adversativo por um concessivo por um adversativo. Não, isso não vale. Então, no contexto, você tem. Nota-se que em todo esse montão de cartas, não há uma só de deputado ou de senador. Contudo, eu escrevi a todos eles pedindo uma definição. Então, eu escrevi para todos, mas ninguém me mandou a resposta. Então, o contudo aí é o adversativo. E eu tenho que guardar que o contudo é conector adversativo. Então, ele diz... O termo contudo estabelece entre as orações do período uma relação adversativa. Beleza. Por isso poderia ser corretamente substituído por qualquer um dos seguintes. Entretanto é adversativo, todavia, no entanto, porém, são adversativos. Só que embora e conquanto são concessivos. Eu não posso substituir por conector concessivo. Tem que trocar adversativo por adversativo e concessivo por concessivo. Beleza? Então não dá para fazer essa substituição, por isso essa questão 9 ela está errada. Questão 10. Sempre que ele falar oração coordenada você sempre vai ligar a 5 ideias. Tem que saber que são essas 5 ideias. A aditiva, a adversativa, a alternativa, a conclusiva e a explicativa. Essas são sempre ligadas à relação de coordenação. Então, quando ele diz lá no texto, a objetividade na avaliação é essencial e depende de critérios de valor claros na mente do observador. Quais são os verbos que nós temos nesse trecho? É e depende. Qual é a primeira oração? A objetividade na avaliação é essencial. Fechou a primeira. Qual é a segunda? E depende de critérios de valor claros na mente do observador. Então, a objetividade é importante e depende desses critérios claros. É uma coisa e outra. O e é aditivo e a adição é da coordenação. E aí a primeira oração, ela não traz a conjunção. Ela é uma oração coordenada assindética. A segunda traz o e, traz a conjunção. Ela é a coordenada sindética. Ela vai ser a sindética o quê? Aditiva. Então, nesse trecho, a objetividade na avaliação é essencial e depende de critérios de valor claros na mente do observador. A conjunção e, ela possui um valor aditivo, sim, valor aditivo, e estabelece uma relação de coordenação entre as orações ligadas por ela. Sempre que for aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva ou explicativa, a relação é de coordenação. Então, perfeita, a questão 10 está correta. Questão 11. Conector entretanto.
Entretanto é adversativo. Na hora de trocar, troca adversativo por adversativo. Então ele trouxe o texto e diz: mantém-se a correção gramatical do período e suas relações sintáticas originais ao se substituir o termo entretanto por qualquer um dos seguintes. Pode, porém, contudo e todavia. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, no entanto, não obstante. Conquanto não. Lembra que conquanto não é adversativo. Conquanto ele é concessivo. Esse não cabe. Então essa questão está errada. Questão 12. O período poderia ser iniciado pelo conector de sentido adversativo, entretanto. Então agora ele traz um texto sem o conector e pede para você colocar. Se ele pede para você começar um período pela palavra entretanto, a palavra entretanto é um conector adversativo. Se eu coloco um conector adversativo, eu tenho que introduzir uma oposição em relação à informação anterior. Então eu tenho que voltar ao texto e visualizar se existe essa relação de oposição. Então ele está dizendo: as operadoras realizaram elevados investimentos na última década, estimado em 200 bilhões de reais. Então elas investiram bastante. Todos esses recursos ainda não foram suficientes para a plena satisfação dos usuários desses serviços. Então, elas investiram bastante, só que ainda não foi suficiente. Olha o contraste aí, olha a quebra de expectativa. Se ela está investindo, a expectativa é que haja satisfação, mas não houve. Então, se existe a oposição de ideias entre esses dois períodos, eu posso colocar o conector entretanto ali, fazendo as adaptações de letra maiúscula e minúscula, ele tem que comentar isso, tá? Dá para fazer isso? Então, esse segundo período aqui, ele poderia ser iniciado pelo conector de sentido adversativo entretanto, desde que fossem feitas as devidas alterações na grafia das palavras, sem que houvesse prejuízo para o sentido original e a correção gramatical do texto. E aí, dá para fazer isso ou não dá? Dá. Essa questão está certa, porque aí o entretanto vai entrar com letra maiúscula e o todos vai ficar com letra minúscula. Ele tem que comentar essa adaptação de letras maiúsculas e minúsculas, senão fica errada a questão. Beleza? Ele comentou, então a questão está correta. Questão 13. Temos agora um conector mais aqui em destaque. Eu quero que você perceba o valor desse conector mais. A diferença é que, nesse caso, a previsão ela não se vale de dados, mas de sentimentos. Quando eu digo que ela não se vale de uma coisa, mas se vale de outra, eu tô negando uma coisa para afirmar outra. Quando eu digo ele não é médico, mas advogado, eu tô negando uma coisa para afirmar outra. Esse valor é um valor adversativo. Então aqui ela não se vale de dados, mas de sentimento. Eu tô negando uma coisa para afirmar outra, o valor do mais é um valor adversativo. Então ele quer saber a inserção do termo também logo depois de mais preservaria tanto as relações de coerência entre os argumentos quanto a correção gramatical do texto, com a vantagem de que reforçaria os aspectos utilizados no tipo de previsão mencionado. Qual é o detalhe? Você só pode colocar o mais também se o valor do contexto for um valor aditivo. Nesse caso, o valor é adversativo. Eu não posso colocar o também, só se for aditivo. Então, você já mata a questão, o valor é adversativo, já sabe que a questão está errada. Não cabe o também com mais de valor adversativo. Questão 14, olha o pois de volta. Adverte-se pois. Olha a posição desse pois. Ele está aparecendo o quê? Depois do verbo. E quando pois está depois do verbo, qual é o valor desse pois? Ele tem um valor conclusivo. Mantém-se a correção gramatical do período substituindo-se esse pois, que é conclusivo. Pode ser por conseguinte? Pode, que é conclusivo. Pode ser portanto? Pode, que também é conclusivo. Então a questão 14 ela está correta. Agora a questão 15 é uma questão extremamente maldosa. Muito cuidado com duas palavras. Cuidado com a palavra logo. Cuidado com a palavra assim. Porque a palavra logo, ela pode ser sinônima do portanto. E aí ela vai funcionar como um conector conclusivo. Mas eu posso dizer também eu volto logo. Eu volto daqui a pouco. Ah, ele viaja logo logo, ele viaja daqui a pouco. Então esse logo ele pode ser usado como um advérbio de tempo. E o assim, quando eu digo, ele fala engraçado, ele fala assim.
ele fala desse modo, ele fala dessa maneira. Então, o assim, ele pode ser um advérbio de modo. Ah, eu nunca pensei assim, eu nunca pensei desse modo, eu nunca pensei dessa maneira. E aí, muito cuidado, porque se eles forem advérbios, eles não vão poder ser substituídos pelos conectores. Então, olha a maldade da questão. O termo assim da linha 15 tem valor semântico demonstrativo e, por isso, a sua substituição pela conjunção portanto prejudicaria o sentido. Então, ele está dizendo que você não consegue trocar pela palavra portanto. Então, olha lá, ele está falando sobre a utilização do computador, a gente usando o computador. Mas quando você manda fazer alguma coisa, mas manda errado, ele diz errado. Então, o computador está falando com você, o computador diz errado. Não diz burro, mas está implícito. É pior, muito pior. Às vezes, quando a gente erra, ele faz bip. Então, o computador ele faz um barulho, assim, para todo mundo ouvir. Então, ele faz assim como? Ele faz bip. Esse assim é o modo como ele vai produzir o som, bip. Então, esse assim não tem nada a ver com a conjunção. Esse assim retoma a informação bip e ele funciona como um advérbio de modo. Então, se ele for advérbio de modo, você não vai conseguir trocar pela conjunção conclusiva. Essa foi a maldade da questão. Então, o termo assim tem valor semântico demonstrativo. Esse assim, ele está apontando para alguma palavra do texto? Sim. Ele está recuperando alguma informação? Isso significa valor semântico demonstrativo. É uma ideia que é explicitada no próprio texto. Então, o assim, que é o bip, ele retoma uma informação. Então, por isso, ele tem um valor semântico o quê? Demonstrativo. E por isso, a sua substituição pela conjunção portanto prejudicaria o sentido original. Sim, prejudicaria. Então a questão ela está o quê? Certa. Então são dois momentos. O assim retoma o bip. Como ele retoma uma informação, ele tem um valor semântico demonstrativo, porque ele recupera a ideia e ele não pode ser trocado pelo portanto, porque o portanto é conclusivo e o assim ali é um advérbio de modo. Por isso essa nossa questão ela está certa. Uma questão extremamente maldosa. Muito boa a questão 15. Agora, alguns aspectos que você precisa perceber ainda em relação aos conectores coordenativos. É perceber que todos os conectores coordenativos, independente do valor, aditivo, adversativo, alternativo, conclusivo, explicativo, eles podem aparecer ligando orações. Oração é uma estrutura que traz verbo. Então, vai ligar uma estrutura com verbo a outra estrutura com verbo. Mas eles também podem aparecer ligando termos da oração. E os termos, eles são estruturas que não trazem verbo. Então, o conector coordenativo pode ligar oração, pode ligar termo. Quando eu digo estuda, vou deixar o conector do lado de fora, e trabalha, o e, que é um conector coordenativo aditivo, esse conector coordenativo está ligando esses dois pedaços. Estudar é verbo, trabalhar é verbo. Se eu tenho verbo, eu tenho oração. Então ali eu estou ligando duas orações. Mas quando eu digo comeu banana e maçã, esse e está ligando banana, maçã, que são estruturas sem verbo. Então aqui você está unindo apenas o quê? Termos. Então não achar que ao encontrar um e, um mais, um ou, que você tem oração coordenada. Não necessariamente. Para ter oração eu preciso ligar estruturas com verbo. Se eu não tiver verbo eu estou unindo apenas termos e não orações. Agora, um aspecto importante em relação ao e é perceber o seguinte, o e aditivo, o e pode ser adversativo também, o e aditivo, ele pode trabalhar com outros valores semânticos que podem ser cobrados na sua prova. Quando eu digo ele estuda e trabalha, ele faz uma coisa e outra, existe aqui um valor aditivo. Mas eu não sei, nesse caso, o que a pessoa faz primeiro. A pessoa pode primeiro estudar, depois trabalhar. Primeiro trabalhar, depois estudar. Ela faz as duas coisas. Qual ela faz primeiro, eu não tenho a mínima ideia. Só que em algumas construções, dá para você perceber o que nós chamamos de sequência temporal.
Ou seja, você vai ter as duas orações e uma necessariamente vai acontecer primeiro que a outra. Nesse caso de cima eu não tenho sequência temporal porque eu não sei o que a pessoa faz primeiro. Mas quando eu digo comprou o livro e deu-o à sobrinha, a pessoa fez as duas coisas. Eu tenho o valor aditivo ali. Só que além do valor aditivo, eu consigo perceber que primeiro a pessoa compra o livro para só depois dar à sobrinha. Então eu tenho uma sequência temporal ali. Tudo bem? Que a gente pode chamar também de sequência narrativa. Então eu tenho ações que se sucedem, por isso eu chamo de sequência temporal. Na outra, caiu e se machucou, eu quero dizer que a pessoa fez uma coisa e outra. O valor ali também é um valor aditivo, tudo bem? Aconteceu uma coisa e outra. O que aconteceu primeiro? Primeiro a pessoa caiu, depois a pessoa se machucou. Eu tenho o valor aditivo, eu tenho ali a sequência temporal. Só que ali, além da sequência temporal, você consegue perceber uma relação de causa e consequência. Lembra que a causa é aquilo que gera a consequência. A causa é o que provoca a consequência. Ah, o trânsito estava péssimo. Eu cheguei atrasada. É por causa desse trânsito péssimo que eu chego atrasada. Olha a relação de causa e consequência. Então, nesse caso, caiu e se machucou. Primeiro a pessoa cai para depois a pessoa se machucar. E é essa queda que gera o machucado. É por causa da queda que, como consequência, a pessoa se machuca. Então ali, além da adição, além da sequência temporal, você consegue visualizar uma relação de causa e consequência. Tudo bem? São alguns valores que a gente consegue visualizar com o conector E. O valor aditivo, a sequência temporal e a relação de causa e consequência. Agora, uma outra ideia interessante em relação à coordenação. Quando eu digo comi banana, maçã, banana, pera, eu estou fazendo aqui uma enumeração. E entre esses itens da enumeração, entre o penúltimo e o último, eu posso usar a vírgula. Mas eu posso trocar essa vírgula pelo E. Eu posso fazer, eu comi banana, comi maçã, banana e pera. Então é possível, eu comi maçã, banana, pera, comi maçã, banana e pera. Se a vírgula for da enumeração, ela pode ser trocada pelo E. Agora você não pode confundir esta vírgula da enumeração com esta vírgula aqui. Eu comi abacaxi. Mas o que tem o abacaxi? O abacaxi é uma fruta ácida. Essa vírgula não tem a ver com uma enumeração. Fruta ácida está trazendo um esclarecimento em relação ao abacaxi. Isso aqui é um elemento explicativo, é uma explicação em relação ao abacaxi. Se eu tenho a explicação, eu só posso trabalhar com a vírgula mesmo, com E não. Eu até poderia colocar o travessão, eu poderia trabalhar com os parênteses, eu poderia trabalhar com os dois pontos, que são os sinais possíveis para a explicação. Vírgula, travessão, parênteses ou dois pontos, mas o E nesse caso não vale. O abacaxi é a fruta ácida. Eu não quero dizer que eu comi abacaxi e fruta ácida. O abacaxi é a fruta ácida. Olha a relação de equivalência que você tem ali. Você não consegue colocar o E nessa situação. Olha a maldade da questão 16. Esse cenário precisa mudar e depende basicamente de ações do Estado em conjunto com a iniciativa privada. Então ele precisa mudar e depende de ações. Esse E aqui, ele traz um valor aditivo. Na outra, no fim do ano passado, o Conselho Nacional de Justiça e o Supremo Tribunal Federal lançaram a campanha. O E aqui também tem um valor aditivo. Só que olha a maldade. Em ambas as ocorrências, o vocábulo E une orações de mesmo valor sintático. Ele está dizendo que está unindo orações. Todos os conectores coordenativos, eles podem unir orações ou termos. Oração tem verbo. Olha o que eu tenho aqui na primeira parte, ó. Esse cenário precisa mudar e depende basicamente de ações do Estado em conjunto com a iniciativa privada. Eu tenho verbo na primeira parte, eu tenho verbo na segunda parte. O E de valor aditivo está ligando orações, que você vai chamar de orações coordenadas. Uniu estruturas com verbo, uniu orações, e aí você chama de coordenadas. Agora, olha essa daqui, ó.
o Conselho Nacional de Justiça e o Supremo Tribunal Federal. O E está unindo esses dois pedacinhos aqui. São dois pedaços que não têm verbo. Se eles não têm verbo, eu estou unindo termo. Isso aqui é um termo, isso aqui é outro termo. Eu estou unindo termos e não orações. Então eu não posso dizer que o E está unindo orações nos dois casos. Não, uniu orações no primeiro caso, no segundo foram termos. Por isso essa questão está errada. Questão 17. O invento é de um brasileiro, Nélio José Nicolai, que iniciou os primeiros testes em 1977. Então, esse indivíduo, que é o Nicolai, ele iniciou os testes em 77 e lançou um protótipo em 82. Então, ele inicia os testes e lança um protótipo. Esse E, ele tem um valor o quê? Aditivo. Só que observe que além do valor aditivo, você encontra aí uma sequência temporal. Primeiro a pessoa lança o teste em 77, para depois a pessoa lançar o protótipo em 82. Então eu tenho o início do teste em 77 e o lançamento do protótipo em 82. Então você percebe que aqui existe também uma sequência temporal. Então ele quer saber, no texto, a conjunção E, além de exercer a função de conectar duas orações, está unindo estruturas com verbo, tá vendo? Iniciou e lançou, está unindo orações, estabelece um ordenamento temporal entre os fatos narrados. Primeiro acontece uma coisa para depois acontecer outra. Então, beleza, você tem ordenamento temporal, por isso a 17 está correta. Questão 18. O transporte é público, o corpo da mulher não. Assédio sexual no ônibus é crime. Agora o que interessa, ó, se você for vítima ou vir alguém sendo assediado, ligue 190 e denuncie. Ele quer focar aqui, ó, o valor desse ou, Então, quando eu digo isso aqui, ó, ou estudando, ou trabalhando, ouço música. Ou estudando, ou trabalhando, ouço música. Então aqui, quando eu estou estudando, eu ouço música? Sim. Quando eu estou trabalhando, eu também ouço música? Sim. Nas duas situações eu ouço música? Sim. Então esse ou, ele traz um valor que a gente chama de inclusivo, porque não é ou uma ou outra. Não, nas duas eu ouço música. Então o valor não é de exclusão, o valor é de inclusão. Nas duas situações eu ouço música. Então olha o valor desse ou. Se você for vítima ou vir alguém sendo assediado, ligue. Então se você for vítima, você vai ligar? Vai. Se você vir alguém sendo assediado, você vai ligar? Sim. Nas duas situações você vai ligar? Vai. Então, nos dois casos você vai ligar. Então, esse ou, ele traz uma ideia de quê? Uma ideia de inclusão. Nos dois casos, ligue. Ligue 190 e denuncie. Esse E tem um valor aditivo. Tem um valor aditivo, mas olha como existe uma sequência temporal. Primeiro você precisa ligar, para só depois você fazer a denúncia. Primeiro eu ligo, depois eu denuncio. Então, olha como a questão é interessante. No terceiro período do texto, a conjunção ou está associada ao valor de inclusão. Sim, porque nas duas situações você vai ligar e vai denunciar. O valor é de inclusão. E a conjunção e, ela está associada a um valor de sequenciação temporal. Primeiro acontece uma coisa para depois acontecer outra. Existe sim essa sequência temporal. Por isso essa questão está correta. Uma boa questão do CESP. Agora, cuidado com essa questão 19. Perceba o papel da última vírgula. Exercer a cidadania é muito mais que um direito, é um dever. É mais do que um direito, é um dever. E o que é ser um dever? Um dever é uma obrigação. Então, uma obrigação está explicando o que é o dever. Quando eu digo isso é dever do aluno, isso é obrigação do aluno. Isso é dever dos pais, isso é obrigação dos pais. Então, quando eu coloco um dever, uma obrigação está explicando o que é ser um dever. Então, esse termo aqui é um termo de valor explicativo. E quando o termo é explicativo, ele pode ser separado por vírgula, por travessão, por parênteses ou por dois pontos. Tudo bem? O dever
é uma obrigação. O termo é explicativo. Então, o que ele quer saber? A substituição da última vírgula pela conjunção e não acarreta erro. Você só pode colocar o e no lugar da vírgula se a vírgula servir para enumeração. E a vírgula ali não é da enumeração, é da explicação. Então, você não consegue colocar. Por isso, essa questão ela está errada. Tudo bem? O dever é uma obrigação. É explicativo o raciocínio e não enumerativo. Então, errada. A 20 é outra questão maldosa. Quando eu digo simplesmente ele estuda, da letra maiúscula até o ponto, você tem um verbo só. Quando você tem um verbo, você não tem nem oração coordenada, nem oração subordinada. Quando você tem um verbo, você tem apenas uma oração sozinha. E essa oração sozinha, ela é chamada de oração o quê? Absoluta. A oração sozinha ela é absoluta, não é coordenada. Qual a maldade da questão? A língua continua sendo forte elemento de discriminação social, seja no contexto escolar, seja em outros contextos sociais, como no acesso ao emprego e aos serviços públicos em geral, serviços de saúde, por exemplo. Nesse trechinho, eu tenho um seja, que é um conector alternativo. E ele está tentando te pegar com isso, tentando fazer você achar que isso aí está gerando oração coordenada. Mas observe que os pedacinhos unidos pelo seja no próprio contexto escolar, seja em outros contextos sociais, isso não tem verbo. O seja não está unindo orações, ele só está unindo termos, estruturas sem verbo. Então ali eu não estou trabalhando com oração coordenada. Do mesmo modo, quando eu coloco o e aqui, ó, eu tenho acesso a quê? Ao emprego, eu tenho acesso a quê? Aos serviços públicos em geral. O e está unindo esses dois pedacinhos, que são dois pedaços que não têm verbo. Então ele não está unindo orações coordenadas. Se você pensar da letra maiúscula até o seu ponto e procurar os verbos disso aí, o verbo que você tem é continua sendo, que é uma locução verbal. Se você tem uma locução verbal, a locução verbal ela funciona sintaticamente como um verbo. Se você tem um verbo, você tem aí apenas uma oração. E quando essa oração está sozinha, essa oração é chamada de oração absoluta. E aí ele está dizendo que o primeiro parágrafo do texto é um período composto por orações coordenadas. Não, é uma oração só que eu tenho. É a oração absoluta. Não tenho ali oração coordenada. Por mais que você tenha relação de coordenação entre os termos, você não tem entre as orações. Então, por isso, essa questão 20, ela está errada. Questão extremamente maldosa. Então, finalizamos aí os nossos 3 aulões. Tenho certeza de que eu selecionei o conteúdo com muito carinho e espero de coração que eles venham a contribuir de alguma forma para o seu sucesso. Bem, era isso que eu queria passar para vocês. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar lá no Instagram, Graziela Cabral Oficial. Responderei a todos vocês com muito carinho. Bem, gente, espero que vocês tenham gostado aí. Um abraço e até uma próxima.